Vamos comentar aqui de alguns exercícios que provavelmente você pode tirar do seu treinamento. Então já clica no gostei, se inscreve no canal e lembra que dia 24 de novembro, na Black Friday, às 6 horas da tarde, vai ter da minha consultoria esportiva mais informações aqui nos comentários. E o nosso primeiro exercício, eu vou até demonstrar sem aqui, porque eu só tenho barras pesadas, que é o giro de tronco. Que é aquele exercício que você passa uma barra, né, de repente mais leve, ou um tronco de madeira e fica girando aqui, ó, dessa maneira. O que acontece, pessoal? Esse giro de tronco, a gente pode fazer? Claro, beleza, a gente já está fazendo. Só que o grande lance é que a gente fazer isso repetidas vezes e com algum tipo de sobrecarga, por menor que seja, o seu disco paravertebral ele faz uma carga que a gente chama de carga de cisalhamento. E essa carga de cisalhamento, ela ajuda a romper essas fibras que protegem, e com uma fibra rompida, você consegue fazer uma hérnia de disco. Isso é muito ruim e não vai ser do dia para a noite. Ah, estou fazendo aqui, nossa, senti uma dor. Não, você vem fazendo essa carga, aí você vem rompendo essas fibras externas e um dia você vai fazer uma remada curvada e estoura tudo. Então, esse exercício não precisa fazer, mas eu quero queimar a gordura do oblíquo. Não existe queima de gordura localizada. Eu já expliquei isso aqui no canal. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Eu quero fortalecer os meus oblíquos. Nós temos bons exercícios para isso. A gente não vai utilizar o giro de tronco. Então isso aí tira do seu treinamento. Um outro exercício, pessoal, que eu até passo para os meus alunos da consultoria, mas eu vejo um erro aqui, ó, que é o tríceps mergulho. Então tudo bem, a pessoa fazer aqui, ó, não tem problema. O grande lance é que eu vejo pessoas que colocam um monte de peso, colocam um monte de anilhas aqui em cima da pelve, da coxa, e faz o tríceps mergulho, o tríceps banco. E aí o que vai acontecer? Se você está precisando colocar peso no seu mergulho, para fazer menos repetições, porque sei lá, você está fazendo 30, 40, 50, é um exercício que você não precisa usar ele. É melhor você fazer as barras paralelas, que é um exercício, né, que vem depois desse. Mas Leandro, você usa com um aluno seu avançado? Eu uso. Mas eu, por exemplo, eu coloco no final do treino. Então ele está com o tríceps bem cansado, ele vai fazer aqui, ele não vai colocar peso. Eu não peço o número de repetições 4 de 10, não. Eu peço para esse aluno ir até a falha, 4 de falha, quantas saírem. Como é no final do treino e ele é mais forte, ele vai fazer ali 8, 10, 12, 15 movimentos que está dentro da hipertrofia. Até expliquei isso no meu curso de como montar um treino e uma periodização do zero, que 15 repetições existe hipertrofia sim, tá? Desde que você treine até a falha. Então, se a pessoa é muito forte, é primeiro exercício, e você quer fazer 10 movimentos, faz as paralelas, que é muito melhor, mais confortável e mais seguro. Nosso próximo, pessoal, é a puxada posterior. Então, primeiro de tudo, tá? Vamos lembrar, puxada vertical, ela é de cima para baixo. Se você inclina seu tronco para trás, você está fazendo uma remada, certo? Aí tem máquina para isso. Não que não possa fazer, mas se é uma puxada vertical, é de cima para baixo. E existe uma variação que você vai trazer na direção da sua nuca. Leandro, é um exercício ruim? Não, é um exercício que tem mais ativação motora que o pessoal não gosta que chama, mas eu vou chamar porque a gente está entre amigos, eu não estou apresentando tese de doutorado, da parte da asa. Ele recruta realmente mais da asa, porque o movimento fica mais vertical ainda. Só que o grande lance é que tem algumas pessoas que não têm uma flexibilidade boa e quando trazem atrás, sente muita dor. Tem gente que vai fazer treinos com repetições mais baixas, 4, 5, 6 movimentos, e faz atrás. É mais perigoso, pessoal. E o recrutamento não é tão maior assim. É pequenininho, coisa de 5%. Então, se você vai fazer atrás, você está manipulando uma carga que você domina perfeitamente, 10, 12 movimentos, vai fazer um drop set, e você consegue ficar nessa posição sem causar dor, tudo bem. Agora, se você sente algum desconforto ou você vai experimentar uma carga nova, é melhor você fazer pela frente. Leandro, o desenvolvimento é a mesma coisa? Tem o desenvolvimento com barra atrás? É a mesma sistemática. Vai fazer um desenvolvimento com uma carga nova, você não está se sentindo tão seguro, ou você sente alguma dor, sempre pela frente. Por trás é só se você dominar muito bem e o movimento for muito confortável, porque você tem uma boa flexibilidade para fazer.
Nosso próximo da lista, pessoal, vai ser o encolhimento. E eu vou aproveitar até para dar uma dica aqui para vocês, que vocês podem, de repente você vai manipular um peso muito grande com o encolhimento, e você fala, nossa, tá difícil, você pode fazer o seguinte, ó, você pode fazer ele sentado, não tem problema. Você coloca os dois halteres do lado e ó, você consegue fazer o encolhimento aqui numa boa. Terminou o exercício, solta de um lado, solta de outro e tá tudo certo. Só que você vai falar, pô, Leandro, mas você ensina como é que faz o encolhimento e o encolhimento eu tenho que tirar do meu treino? Não tô entendendo. Não. O que eu quero que você entenda é que é inútil você fazer isso aqui no encolhimento, ó. Esse giro, ó. Esse giro não é necessário. Por quê, Leandro? Porque, vamos lá, vamos entender a escápula. A escápula tá aqui, tá? Beleza. O que ela vai fazer? Elevação de escápula. Beleza. Então, quando eu puxo para cima, é uma elevação da escápula. Quando eu desço, é uma depressão escapular, tá? Ela consegue fazer também uma abdução da escápula e uma adução da escápula. E ela consegue também fazer um giro, certo? Então a escápula tem vários movimentos. Então vamos entender. Ó, encolhimento. Quando eu estiver fazendo isso aqui, a minha escápula está fazendo isso. Beleza. Quando eu desço, ela está fazendo isso. Tá? E quando eu giro, ela está fazendo, na verdade, uma adução e uma abdução. Só que pensa assim, ó, eu fiz uma elevação e fiz isso e voltei. O que eu ganho fazendo isso? Nada. Você vai dizer, tudo bem, se eu não ganho nada, então eu vou fazer. Porque eu também não perco nada, você perde. Porque na verdade, o que você está fazendo? Ó, subiu a escápula, aí você faz abdução e adução, e aí depressão. Aí elevação, abdução, adução. Só que você percebe que quando você fez a elevação, você travou aqui em cima, ou seja, você está em isometria. Isometria causa hipertrofia? Não. Ah, mas tem um estudo que mostra? Eu sei do estudo. Eu estou falando o seguinte, a isometria causa muita hipertrofia? Não. Lógico, se eu pegar um idoso e pedir para ele fazer um meio agachamento e ficar lá, ele vai hipertrofiar porque ele não tem nada. Para quem não tem nada, metade é o dobro. Agora, pega uma pessoa que quer ganhar massa muscular de verdade e põe para fazer isometria e vamos ver se ela chega em 40 de braço. Ela não vai chegar. Então, a isometria, ó, entrei em isometria. Aí eu fiz o giro, ó. Fiz o giro e desci. Ó, elevação, entrei em isometria. Fiz o giro e desci. Ou seja, é igual ficar aqui. Seria a mesma coisa. Só que quem faz muita isometria não consegue colocar muito peso no exercício. E sem sobrecarga, você não vai crescer. Ou seja, você vai ter que pegar menos peso. Então, não faça o giro de encolhimento. Bom, nesse exercício aqui, pessoal, no pullover, a gente tem um risco de lesão bastante alto. É um bom exercício? Sim. Agora, se você se machucar, você se arriscar num exercício que você pode usar outros equivalentes, não faz muito sentido. Então tem que ver se tem muita necessidade de você fazer o pullover, tá? Eu não gosto de passar muito para os alunos não, da consultoria, só para aqueles que realmente precisam. Então o que a gente vê aqui no pullover, ó? A gente vai fazer o posicionamento aqui e tá tudo bem. Quando você for descer, você vai perceber que vai alongando, alongando, alongando e chega um momento que não vai mais. O que as pessoas fazem? Não, vou descer tudo porque eu quero tocar o halter no chão. Aí tira o glúteo do banco e totalmente desnecessário. Você pode ter um deslocamento do seu ombro. Para quem já deslocou ombro na vida, é muito mais fácil acontecer. Mas por que isso, Leandro? Vamos explicar rapidamente. Quando você desloca o seu ombro uma vez, você fica com uma frouxidão articular. Então, para você deslocar a segunda, a terceira, a quarta, é muito mais fácil. Tem gente que nem sente tanta dor. Desloquei o ombro, voltou, tá bom já. Agora, a primeira vez que você deslocar, você vai se ferrar muito. E a primeira vez que você deslocar, você vai abrir uma tendência de deslocamento de ombro para o resto da sua vida. Então, vai fazer esse exercício, respeita a amplitude. O que eu sugiro, tá? Deixa as costas coladas no banco, ó, e faz o movimento só dos braços. Se precisar tirar as costas do banco, já para. É isso aqui o movimento. Você não tem flexibilidade o suficiente para fazer, certo? E aí o nosso último exercício, pessoal, vai ser em relação aos isoladores de glúteo, né? Muitas pessoas acham esse exercício de 4 apoios com o joelho flexionado ou com o joelho estendido, no cross, eles não são legais.
É o seguinte, são legais, são muito bons, eu passo para as minhas alunas da consultoria. É um consenso quase que geral entre os treinadores que são bons exercícios, mas existe uma explicação de exercícios compostos e isoladores. Então eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui, que não é sobre só o exercício 4 apoios, glúteo feminino, não. É tudo sobre os exercícios compostos e isoladores. Por que os dois são bons e quando você usa cada um deles. Dá uma conferida neste vídeo aqui.